Abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 10, verso 17 em diante. Olha que história interessante. Lucas, capítulo 10, verso 17 em diante. Lucas 10, verso 17. Quem achou, diga amém. Quem não achou, ache o médico aí. O Lucas era médico, para quem não sabe. Um grande evangelista, formado em medicina na época de Cristo. E vamos ler o Evangelho segundo São Lucas. Lucas 10, 17 diz assim mesmo: Então regressaram os 70, possuídos de alegria, diga alegria, dizendo: Jesus, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas Jesus disse a eles: eu via o inimigo caindo do céu como relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Digam todos amém. Verso 20: Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se submetem a vós, e sim porque o vosso nome está escrito, arrolado nos céus. Digam todos amém. Aplauda o Senhor bem forte, com alegria. Gente, nós estamos falando desde segunda-feira sobre as chaves do reino. Jesus disse a Pedro e aos seus discípulos: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares da terra terá sido desligado do céu. Quando Jesus diz isso, ele está entregando uma grande responsabilidade a mim e a você, porque tem muita gente que está na igreja, é um cristão, mas não usa as chaves, e por isso não consegue destravar, porque a palavra ligar, que ele se referiu, no grego é destravar os tesouros de Deus, que o reino de Deus é como qualquer governo, como qualquer país. Existe no reino de Deus os princípios, as leis, e quando nós praticamos esses princípios, as coisas começam a acontecer. E eu falei segunda-feira sobre uma chave que é a conduta do reino. Não adianta você se dizer cristão, frequentar uma igreja, se a conduta que você tem no dia a dia não bate com a sua fé. Aí você não usa essa chave. Falamos aqui sobre um coração limpo, um pacificador. Tem muitos cristãos que não usam essa chave e a sua performance nos relacionamentos são terríveis. Tem alguns cristãos que não vieram hoje, que eles são encrenqueiros, irmãos. Eles têm o dom da confusão, e essas pessoas não desfrutam de jeito nenhum dos tesouros do reino, porque não usam a chave da conduta do reino. A maneira de viver dessa pessoa que se diz cristã não tem nada a ver com o reino de Deus, e não usa essa chave, e muita coisa fica retida nos armazéns de Deus para todos nós. A segunda chave que eu falei foi a linguagem do reino. Todo reino, todo governo, todo país tem um idioma. A nossa cidade tem idioma, a nossa terra tem. Diga pai d'égua. Só nós que falamos isso. Eu disse aqui ontem, quando eu estou no aeroporto e na hora de embarcar para Belém, já se sente em casa, que o papo é só de paraense. É tacacá, é açaí, o Remo perdeu como sempre.
É assim que funciona. A gente se sente em casa. O reino de Deus também tem a sua linguagem, e é uma chave. E que linguagem é essa? É a palavra de Deus. E tem muita gente que não desfruta dos tesouros do Senhor, porque a sua linguagem, o seu vocabulário é de incrédulo. Ele acorda de manhã já com a cara de mal vindo. O que é que você tem, amor? Nada. Eu não tenho nada. Aí o dia já começa pesado. Não há palavras de elogios, não há palavra profética, não há palavra de fé. Ao encarar os seus dilemas, e nós temos todos nós dilemas da vida, a gente não se utiliza dessa linguagem do reino, que é uma chave, e deixa de desfrutar dos milagres de Deus. Jesus de Nazaré, ele não nasceu lá, mas ele cresceu lá. Eu já estive em Nazaré. Quando ele retorna depois de grande, a adolescência dele foi lá. Ele retorna como Messias, e quando ele tenta fazer milagres, ele não consegue, porque o povo não acreditava, falavam mal dele, não criam no poder dele, a linguagem não era do reino, e Jesus teve que sair de lá, e fez somente poucos milagres, porque o milagre não acontece num ambiente de incredulidade. Sabe por que eu tenho certeza que a oração que fizemos ainda há pouco, Deus atendeu? Porque esse é um ambiente de milagres, onde Deus opera. Diga amém, e aplauda Jesus bem forte. E hoje eu quero falar sobre outra chave, que muita gente não usa, que é o poder de Deus. Diga, poder de Deus. Tem muito cristão que não sabe o que é isso, nunca teve uma experiência de um milagre, do poder, da manifestação, do agir de Deus no seu cotidiano. Nunca experimentou uma cura física, nunca experimentou uma intervenção divina numa questão dificílima, porque não sabe, não consegue, não desfruta desse poder. A história que lemos é uma turma que Jesus preparou para pregar. Eram 70, e eles foram pregar. Quando eles voltam jubilosos, felizes, alegres, contando para Jesus: mestre, até os demônios se renderam diante do teu poder e do teu nome. E eles tiveram essa experiência. Então você esse ano vai ter experiência com o poder de Deus na sua vida. Você vai ter sim. Você precisa ter. O nosso Deus não é uma história da carochinha, não é uma lenda. Nosso Deus está vivo, Ele tem poder, tem autoridade para mudar a nossa vida, para tocar na nossa vida. Agora, o que esse poder é capaz de fazer? Número 1, diga comigo: uma vida cristã cheia de satisfação. Diz o verso 17: eles regressam possuídos de alegria. Aconteceu o resultado na missão que eles foram realizar. É isso que você precisa buscar. Não aceite menos. Você precisa desfrutar e vivenciar uma ação poderosa na sua vida, para você ter uma vida cristã satisfeita. Vale a pena servir a Deus. Que coisa extraordinária. Enfrentei um dilema para além da minha possibilidade de resolver, e eu clamei, eu usei o poder de Deus, e a porta se abriu. Você precisa buscar isso. Uma vez eu era um garoto, 20 anos, fui me operar lá em Ribeirão Preto, estava começando na fé. Aí na volta, vim de ônibus, parei em Brasília para pegar o Brasília-Belém. Era 23 de dezembro, não tinha experiência nenhuma, nunca tinha passado em entroncamento. De repente viajei para São Paulo. Aí quando eu chego lá no guichê, disse: olha, eu queria uma passagem para Belém. A moça me olhou e disse: você está de brincadeira? Eu disse: não, eu quero ir para minha casa. Ela disse: não tem passagem, só em janeiro. Eu comecei a gelar. Eu só tinha dinheiro para um dia para comer. Deus me deu uma ideia. Se eu vou na igreja,
Vou pedir para dormir lá até janeiro. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, tinha uma placa, se mudou. E estava um frio danado, e paraense sofre no frio. Aí eu voltei para a rodoviária. Não sabia o que fazer. Talvez seja esse teu sentimento. Você está enfrentando uma barra que você não sabe mais o que fazer. E o que se faz quando não se sabe o que fazer? Aí eu fui no banheiro. Nunca esqueça essa experiência. Me ajoelhei. Senhor, eu era novo na fé, tinha 2 anos de fé. Eu não sei o que fazer. Eu clamo por um milagre agora em nome de Jesus. E orei como uma criança na fé que era. E saí daquele banheiro, não tinha nada para fazer, comecei a andar. Menino sem nenhuma experiência. Quando eu passei na frente do guichê, a moça me viu e me chamou. Disse: moço, vem cá. Disse: pô, não, uma senhora que ia para Belém agora, ela não vai mais, você não quer comprar a passagem dela? O ônibus sai daqui a 1 hora. E eu comprei a passagem e Deus me deu vitória e o milagre aconteceu. Diga glória a Deus. Você precisa viver essa experiência do poder de Deus para ter satisfação. Aí eu saí de lá dizendo: vale a pena servir a Deus. Meu Deus está vivo. Meu Deus escuta. Meu Deus me enxerga, Ele sabe quem eu sou. Segunda coisa que você precisa saber, o que o poder de Deus é capaz de fazer. Número 2, diga comigo: uma vida cristã cheia, diga cheia de autoridade sobre o mal. Irmãos, o mal existe. Jesus ensinou isso no Pai Nosso, e o Pai Nosso diz: livra-nos do mal. Se Ele colocou isso na oração, é porque existe a possibilidade do mal me atingir, te atingir. Cabe a mim e a você usar o poder de Deus para que o mal na nossa vida não chegue. Aqui no verso 17, os discípulos dizem assim a Jesus: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Diga: teu nome. Querido, você precisa usar esse nome poderoso. Você precisa aprender a usar o poder do nome de Jesus. Durante o seu dia a dia, durante o seu cotidiano, durante o enfrentamento de uma agenda complicada, difícil, não se esqueça disso. Há poder no nome de Jesus. Esse nome tem poder, irmãos. Esse nome, o inimigo, o mal, tem que se render. Uma vez eu fui expulsar um demônio de uma senhora. Eu disse: sai! O diabo me olhou e disse: não vou sair. Eu disse: mas por que você não vai sair? Não vou. Eu digo: vai, porque está escrito. E comecei a orar por ela, e essa moça foi liberta. Deixa eu te falar uma coisa: ou você usa esse poder, ou o diabo vai entrar na tua casa, vai entrar na tua vida, no teu casamento, nos teus filhos. Cabe a mim e a você entender que o mal existe, que eu preciso desse poder para ter vitória sobre ele. Jesus entregou essa chave na nossa mão. Use em nome do Senhor. Eu gosto sempre de contar a história dessa igreja, que tem muita gente nova que vai chegando. Quando eu cheguei com o nosso arquiteto, o Helder Coelho, o melhor de Belém, do Pará e do Brasil, meu grande amigo, eu disse: Helder, faz para mim um projeto de uma igreja de 2.000 lugares, que era a outra igreja que nós tínhamos. Aí disse: qual é o terreno que você tem? Eu disse: nenhum, eu só tenho a igrejinha de 200 lugares. Faz de conta, Helder, que todas essas casas são nossas. Aí você faz o projeto, depois só me diz quais as casas nós temos que comprar. Se eu nunca fiz isso, projeto sem terreno, vai ser a primeira vez. Pode fazer. Aí ele fez, marcou, veio com a equipe dele, começou a dizer quantas casas nós temos que comprar. Aí nós começamos a caça aos vizinhos. Teve um que estava construindo o seu bangalô, 2 andares, era mais ou menos ali a casa dele. Aí eu fui lá com ele: vizinho, ele estava pintando a casa. Disse: vizinho, não gaste dinheiro com a sua casa não.
Ele disse: por quê? Porque aqui, fiz assim com o braço, vai ser uma igreja grande, e a sua casa está dentro da igreja. Aí ele falou: ei pastor, vá agora a outra casa, vá, me deixa em paz. Eu disse: vizinho, Jesus precisa da sua casa. Uma semana depois, ele entrou no escritório da igrejinha, gritando, dizendo: pastor, me ajude, eu não sei mais o que fazer. O que foi, vizinho? Desde aquele dia, eu não durmo mais. Aquela voz: Jesus precisa da minha casa, Jesus precisa da minha casa, Jesus precisa da minha casa. Eu disse: então, só tem um jeito, se eu vender. Quando eu falei isso, ele virou a cara, ficou em possesso. Mas não é assim não. O senhor vai ter que comprar pelo preço que eu lhe der. Eu disse: olha, vizinho, se o senhor quiser fazer essa voz sumir da sua cabeça e voltar a dormir, não venha explorar a casa de Deus, não. Eu já falei, eu sei quanto custa a sua casa, vale tanto. Eu também sei. Então vamos lá. Segunda-feira no cartório, pastor, tudo certinho. Pergunta aí para o seu irmão: e cadê o dinheiro? Porque para comprar a casa do vizinho tem que ter 2 milagres: o vizinho querer vender, ter dinheiro para comprar. Aí eu fui orar. Irmãos, larga o zap, vai orar, dá certo. Larga um pouco mais, só 20% do tempo que você gasta no zap, dobra o teu joelho e ora para você ver como a sua vida vai mudar. Aí eu fui orar: Senhor, tua palavra diz que tu és o dono do ouro e da prata. Cadê o ouro? Cadê a prata? Quando eu estou orando, ele me dá uma ideia. Ele fez eu me lembrar de um amigo meu, cheio da nota, de que eu vou pedir emprestado para ele. Aí eu fui lá. Ele me recebeu no apartamento dele. Aí disse: pode entrar, pastor. Quer água? Eu digo: quero. Quer café? Quero. Quer sentar? Quero. Eu não queria contrariá-lo. Aí sentamos na sacada do apartamento, ele lá e eu aqui. Aí eu estava esperando a hora, né? Aí estou lá em oração, irmãos, de oração dá certo. Estou lá orando. Antes de eu falar com ele, o telefone dele tocou. Alô? Oi? Foi? Quando? Hoje? Está na conta? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aí ele desligou. Poxa, pastor, uma bênção que eu estava esperando há muito tempo acabou de acontecer. Pois é, por falar nisso, eu saí de lá, não foi emprestado não, ele deu de oferta. Ele deu de oferta. Deus é poderoso. Diga glória a Deus. Autoridade sobre o mal. Deus tem esse poder. Blinde a sua casa, sua família, seus filhos, seu casamento, sua saúde, suas finanças com oração. Há poder no nome de Jesus. Terceira coisa que nós precisamos aprender, que o poder de Deus é capaz de fazer. Diga comigo: uma vida cristã inatingível. Isso aqui é bom demais. No verso 19, Jesus fala para os 70: eis aí vos dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões, sobre o mal, pisa no mal, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. É por isso que é bom viver debaixo da proteção de Deus. Não saia. O Salmo 91, que às vezes está aberto na sua mesa, você nem entende o que tem lá. Lá está dizendo o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele pinta uma imagem de uma ave grande com seus filhotes embaixo das asas. Tenta pegar o filhote para você ver o que vai acontecer com você. Você é a menina dos olhos de Deus. Deus, Ele ama você. Deus, Ele sabe a importância que você tem para Ele. Desfrute desse poder. Desfrute desse poder. E o mal não vai te atingir. Não vai.
Proteja a sua vida. Às vezes eu fico imaginando Deus de manhã. Aí o meu servo está enrolado, né? Olha a vida dele, toda bronqueada. Ele vai acordar, deve falar comigo. Aí o cara acorda, pega o celular, vai no banheiro, tomar café, e Deus só olhando, olha, ele não falou comigo ainda, mas vai falar. Aí ele vai, se organiza, se apronta, não falou, mas vai falar. E o cara vai embora e não fala com Deus. Deixa eu te falar uma coisa: se a tua necessidade não te move a buscar o poder de Deus, não espere Deus se mover na tua direção. Se aquilo que é o drama da sua vida, que é a dor da sua vida, que sangra a tua vida, não te leva a buscar a Deus, a sua palavra, orar, se consagrar, não espere Deus se mover na sua direção, porque Deus te respeita. Ele não se mete na vida de quem não quer. Ele não se mete na vida de quem não busca. Que existe uma promessa para quem busca a Deus: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você não quer achar Deus, não? Você não... Olha, nós temos a possibilidade de ter uma agenda diária com o Todo-Poderoso, meu irmão. E às vezes a gente toca a vida, toca o dia, toca a semana, e Deus não faz parte da nossa agenda. Aí o mal cresce, o inimigo se levanta, abrimos brechas, porque a Bíblia diz que Satanás é como o leão que ruge, procurando uma brecha para nos tragar. Feche as brechas da sua vida, e uma das maneiras da gente tapá-las é tendo uma vida cheia do poder do Espírito Santo. Em quarto lugar, uma vida cristã, diga, que assegura a alegria, diga, verdadeira. Diz o verso 20: não obstante, alegrai-vos, não porque vocês venceram o mal, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o teu nome está escrito no livro da vida. Diga glória a Deus, diga glória a Jesus. Se tem um versículo chocante na Bíblia, é o de Apocalipse, quando diz que aquele cujo seu nome não foi escrito no livro da vida, esse não vai para o céu. Quem quer ir para o céu aqui? Então deixa o teu nome escrito no livro da vida. Como é que eu faço isso, pastor? Só tem um caminho. Quando Jesus está se despedindo dos seus discípulos, dizendo, olha, eu vou morrer, mas não vai não, vim para morrer para salvar a humanidade, mas eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. E eles perguntaram, mas mostra-nos o caminho, como é que a gente chega aonde o Senhor vai? Se eu sou o caminho. Você já ouviu por aí que todos os caminhos levam a Deus, né? Isso não é verdade. Só tem um caminho que vai me levar e te levar a Deus. Se chama Jesus Cristo. Ele é o caminho. Diga glória a Deus e aplauda o Senhor. Para encerrar, como é que eu acesso o poder de Deus? Como é que eu consigo ser um cristão cheio do poder? Porque tem cristão que não tem poder. Tem cristão que é fraco na fé. Tem cristão que relaxa, negligencia, e a sua musculatura vai se esvaindo, vai se enfraquecendo, vai se perdendo. E como é que eu acesso o poder de Deus? Diga comigo, desenvolvendo uma fé sólida. Como é que eu desenvolvo uma fé sólida, pastor? Musculando a fé, fortalecendo a sua fé. É como um músculo. Não adianta você se matricular na melhor academia da cidade e ter o melhor personal trainer se você não vai. E como é que eu consigo uma fé forte?
A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Enquanto esse livro for apenas um livro na sua vida, na sua casa, ele não faz a mínima diferença. Esse livro só tem poder quando ele arde no meu coração, no teu coração, quando ele é lido, estudado, pesquisado, guardado. Aí a fé começa a se fortalecer, você começa a muscular a sua fé, começa a ser uma pessoa intrépida, ousada, e o poder de Deus começa a se manifestar. Porque, irmãos, a Bíblia diz: aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe e que Ele é o abençoador de todos aqueles que o buscam. É necessário essa fé. Deus não se move pela necessidade, não é assim que o reino de Deus funciona. Deus se move pela fé, é a fé. A Bíblia está recheada de milagres que Jesus fez por causa da fé da pessoa. Ele sempre dizia: vai que a tua fé te salvou. O milagre só aconteceu porque você estava com uma fé forte. Tipo a mulher do fluxo de sangue, menstruava há 38 anos, procurou todos os médicos da época, não conseguiu resolver, gastou todo o seu dinheiro, e um dia ela ouviu falar de Jesus, da fama de Jesus, e ela disse consigo mesma: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu serei curada. Eu não preciso da oração dele, da agenda dele, do olhar dele, da atenção dele, eu só quero tocar da veste dele que eu vou ser curada. E diz a Bíblia que essa mulher frágil, imagine uma mulher vazando sangue há 38 anos, fraca, sem musculatura, sem vitalidade, ela teve que enfrentar uma multidão para chegar e tocar em Jesus. E ela chega e toca. Quando ela toca, Jesus para e pergunta para os discípulos: alguém me tocou? Você, mestre, você deve estar cansado, pegou muito sol, que a multidão te aperta, a multidão te toca, e tu perguntas: quem te tocou? Não, é porque alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim vazou poder. Aí ele se volta procurando quem tinha feito aquilo, ela trêmula, mas consciente do que tinha acontecido. Ele chega para ela e diz: mulher, vai, que a tua fé te salvou. Diga glória a Deus e aplauda o Senhor. Meu irmão, não falte na academia de Deus, não falte na presença de Deus, fortaleça a sua fé. É a fé que faz as coisas de Deus acontecerem. Agora, sem ler a Bíblia, sem orar, sem estar num ambiente de fé como esse, sem buscar um fortalecimento em Deus, é claro que os problemas vão destruir você, vão liquidar com você. Você não tem resistência, não tem força, não tem pegada para enfrentar o mal. Esses 70, encerro aqui, eles viram, eles vivenciaram o poder de Deus, e é isso que vai acontecer na sua vida este ano. Se você fizer essa campanha como está fazendo, 7 dias de jejum, se envolver nela, e quando ela terminar, você estabelecer uma meta de oração diária, ler a palavra, adubar a fé, fortalecer a fé, jejuar pelo menos uma vez por semana, consagrar a sua vida, você vai ver a musculatura crescer, e quando aparecer o mal, você vai estar forte o suficiente para ter as vitórias que você sempre sonhou, em nome de Jesus. Digam todos amém, e aplauda o nosso Deus, aplauda bem forte.